Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. Ônibus para no ponto e os passageiros levam um susto. Uma carreta bateu atrás do coletivo. O impacto foi tão forte que o ônibus despencou de uma ribanceira. O TN te faz uma pergunta. O que a dona Vera está fazendo com um machado na mão? A gente conta já já, mas adianta. Ela está numa situação perigosa. Policiais reféns de bandidos. Um militar que faz vigília na casa de um colega ameaçado de morte desabafa. Tomar uma cerveja no barzinho, ir numa boate, caminhar na praia. Hoje não dá mais para o policial ficar fazendo isso com tranquilidade. Não abuse de medicamentos. Os rins podem não suportar a carga. Não é mesmo, doutor João? Olha só, gente, o Wilson teve diabetes, pressão alta e tomava muito anti-inflamatório. Sabe o que aconteceu? Perdeu um rim e hoje vive fazendo hemodiálise, né? Precisa de hemodiálise. Doutor João vai falar sobre esse assunto. Não perde, não. Veículos roubados, um crime que assusta os capixabas. E no fim do ano, os casos aumentam. O TN dá dicas para você não ser mais uma vítima dos bandidos. Fique ligado. A investigação de um crime que revela o comércio de armas feito por agentes penitenciários. Eles lucravam até R$4.000 por arma com contrabando internacional. Emprego, vamos divulgar vagas para auxiliar de cozinha, garçom, porteiro, zelador. Tem ainda outras oportunidades para trabalhar com carros e no comércio da Grande Vitória. Vamos planejar as férias? Quem programa com antecedência paga menos. E evita dores de cabeça típicas de viagens de última hora. Tribuna Notícias, primeira edição, a gente volta, Jorge? Bem rapidinho, aguarde aí. O desespero de quem seguia num ônibus lotado. O coletivo parou num ponto, o motorista de uma carreta que vinha atrás não conseguiu frear. Depois de atingido, o ônibus despencou de uma ribanceira e passou entre duas árvores até parar. As imagens feitas por uma moradora mostram o momento em que os passageiros do ônibus eram socorridos. Esta manicure conversava com uma amiga quando viu o ônibus descendo o barranco. Eu sentei lá em frente na calçada e de repente eu vi o barulho. Assim, na minha frente, o ônibus estava parado no ponto, veio um caminhão e bateu nele. Aí ele voou lá de cima, assim, de repente já bateu ali, já começou as pessoas se debatendo dentro do ônibus e muita gente. E eu simplesmente fechei o olho e falei, Senhor, protege, porque eu achei que tinha morrido todo mundo. O desespero dentro do coletivo foi grande, já que inúmeras pessoas ficaram machucadas. O acidente aconteceu por volta das 9h30 da noite na BR-101 Norte, na entrada do bairro Barro Branco, na Serra. O coletivo da linha 853, que seguia do terminal de Laranjeiras para a residencial Centro da Serra, foi atingido por esta carreta que vinha logo atrás. As marcas de frenagem na pista mostram a tentativa frustrada do caminhoneiro de evitar o acidente. Estava atrás do ônibus, estava vindo e o ônibus freou de repente na minha frente, não tive como eu parar, entendeu? Infelizmente eu acabei batendo na traseira dele. Eu acredito que alguém tenha dado sinal para ele parar no ponto e como ele já estava passando do ponto de ônibus, do ponto de parada, né? Ele freou bruscamente na minha frente para poder pegar o passageiro e acabou ele freando em cima da pista. Cerca de 20 pessoas estavam dentro do ônibus na hora do acidente. Segundo o que o motorista do coletivo disse a algumas pessoas que estavam no local, ele tentava parar o ônibus para atender um passageiro que estava neste ponto quando foi atingido pelo caminhão. O ônibus passou por essas duas árvores e desceu pelo barranco, levando consigo o que estava pelo caminho. Quem viu o trajeto percorrido pelo veículo e a forma como ele foi controlado até parar, ficou impressionado com a habilidade do motorista, que evitou uma tragédia maior. O motorista ele conseguiu descer com a pancada que ele tomou daquele caminhão em sua traseira, né? Ele conseguiu desviar de todos os obstáculos e ele em si até estava bem. E na conversa que eu pude presenciar ele tendo, ele havia dito que algumas pessoas se machucaram porque era o ônibus, eles estavam em pé e muitos impactos aconteceram, né? Mas assim, ele foi mesmo um motorista muito bom. Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas e foram socorridas por ambulâncias do SAMU e da empresa que administra a BR para o Hospital Jaime dos Santos Neves e outros 2 hospitais particulares da Serra. Como não temos os nomes dos passageiros feridos, não conseguimos saber o estado de saúde deles. Mas a Eco 101, que administra a rodovia, informou que as pessoas tiveram apenas ferimentos leves. Quem é responsável pela nossa segurança
também se sente inseguro. Essa é a realidade de policiais que vivem em áreas dominadas por criminosos. O desabafo veio à tona depois que o PM precisou atirar num suspeito em Santa Rita e agora sofre ameaças de morte. Veja o que diz um policial que faz vigília em frente à casa do colega de farda. Tomar uma cerveja no barzinho, ir numa boate, caminhar na praia. Hoje não dá mais para o policial ficar fazendo isso com tranquilidade. O policial acaba saindo muito com amigos, evitando lugar de multidão. O tempo inteiro ele é muito visado, ele é muito conhecido. Este é o drama de militares que trabalham e moram em regiões de conflito no estado. Eles não se consideram pessoas livres. O medo é como uma sombra, um sentimento que sempre os acompanha. A cabeça na hora de ir para o serviço, por deixar a família em casa. Você deixa a família em casa que fica à mercê de tudo. Você não está mais perto deles para, pelo menos, tentar defendê-los, né? Isso abala bastante a cabeça do policial militar hoje. O soldado envolvido na troca de tiros no bairro Santa Rita, em Vila Velha, no fim de semana, faz parte do grupo de militares que sente na pele essa falta de segurança. Nas redes sociais, ele foi jurado de morte. Solidários, os companheiros de farda chegaram a fazer uma vigília na porta da casa do amigo. Diretores da Associação de Cabos e Soldados foram até o bairro Santa Rita, em Vila Velha, fazer uma visita ao militar envolvido no caso. Segundo a associação, o policial, que tem 3 anos de profissão, disse que está tranquilo e não pretende se mudar da casa onde mora há mais de 20 anos com a família. O soldado disse também que só efetuou os disparos porque um dos criminosos envolvidos no tiroteio atirou contra ele. Porque se ele não age legítima defesa, não só ele, como outras pessoas poderiam ter sido atingidas. Porque talvez no intuito de querer abrir caminho, abrir passagem, já que a polícia também estava a caminho ali, outros colegas estavam a caminho, ele poderia ferir gente inocente. Quem trabalha para garantir a segurança da população, mas não se sente seguro, critica os salários pagos à categoria, que muitas vezes se vê obrigada a ter bandidos como vizinhos. Não é uma questão de escolha, e sim de falta de opção. A afirmação é deste militar de 30 anos, que há 5 trabalha na corporação. Ele pede providências. Mas enquanto elas não são tomadas, os próprios policiais se unem para tentar dar um jeitinho. Nós somos irmãos de farda. Nós vamos ficar lá o tempo que precisar, o tempo que for necessário. Não vamos deixar que a bandidagem tire o rapaz de onde ele mora. Ele nasceu, foi criado ali, ele vai continuar morando ali. Até quando? Até quando precisar. A Polícia Militar disse simplesmente que não vai se pronunciar sobre esse assunto. Fios caem do poste e impedem moradores de saírem de casa na Glória, em Vila Velha. Eles ficaram com medo de levar um choque, até que uma das moradoras do bairro, indignada, tomou uma atitude extrema e perigosa. Já era noite e a fiação que despencou dos postes por volta das 4 horas da tarde continuava no mesmo lugar. Sem poder sair de casa, Dona Vera estava indignada. Se ninguém resolver, quem vai cortar o resto sou eu, porque a gente precisa passar, entendeu? Então a gente precisa passar. A minha avó tem o quê? 88 anos, né? Como que ela vai passar, vai no supermercado? Não tem como. Roger também estava preocupado. O cirurgião deveria visitar 2 hospitais durante a noite, mas não tinha como sair de casa sem passar com o carro por cima dos fios. Várias chamadas foram feitas para o CIODES e também para a Excelsa, que esteve no local e disse que a fiação não era de responsabilidade da empresa. Há cerca de 2 horas foi realizado o primeiro contato com o CIODES. De lá para cá, outras 5 tentativas foram feitas. E imagine só o que a atendente pediu para que o solicitante fizesse. O que foi que aconteceu, Roger? Depois de ligar 6 vezes para o CIODES, recebi a informação de que era para eu mesmo, com minhas mãos, puxar os fios que estão caídos em frente à minha casa para que eu pudesse sair de casa com o meu carro. E aí eu falei com o policial, olha, a atendente aqui do CIODES está pedindo para que eu possa mexer. E aí eu pedi a ele para fazer isso e ele falou, jamais faça uma coisa dessa, você está correndo risco de vida e eu não tenho coragem, ele disse. E eu, claro que eu também não tenho coragem de fazer esse tipo de atitude. Mesmo porque o pessoal da Excelsa passou aqui e disse que não era para encostar de forma alguma, né? Exato, tanto falaram por telefone quanto depois quando
aqui presentes tiveram, que era para a gente não mexer com os fios. E, por final, até a própria polícia falou, não tenho nada para fazer, não sei o que fazer para lhe ajudar, senhor. Chame a imprensa. Como não se tratava de um caso de polícia, a ligação foi transferida para o Corpo de Bombeiros, que também não poderia agir em tal situação. As ligações para a empresa de telefonia também foram inúteis, pois o atendimento era eletrônico. Aí Dona Vera cansou de esperar. É comigo mesmo. Pegou a machadinha e mesmo sem ter certeza se o fio estava energizado ou não, resolveu acabar com o problema ela mesma. Resolvi o caso. Resolvi, porque ninguém atende, cortei porque eu quero passar. Eu tenho o direito de ir e vir para entrar na minha casa. Só assim que o Dr. Roger conseguir seguir para o trabalho. Agora sim. Agora sim posso ir trabalhar, né? 10h10 da noite. Bom, ligamos hoje cedo para o Roger e ele informou que a GVT já está resolvendo o problema. Agora atenção, o que a Dona Vera fez foi perigoso. Não dava para ter certeza de que o fio era ou não de alta tensão. Alguns causam descargas elétricas fortes que podem até matar. A gente sabe que ontem houve demora, mas a orientação é não tocar em fios caídos nem em objetos em contato com eles, como portões e varal. E se alguém levar um choque? Aí é preciso desligar imediatamente a eletricidade. Se isso não for possível, use um pedaço de madeira, borracha, um pano bem grosso para soltar a vítima da corrente elétrica. Nunca use objetos metálicos ou não toque diretamente na vítima com as mãos. Ótimas vagas de emprego para você nesta quarta-feira. São chances para auxiliar de cozinha, barman, garçom, porteiro, zelador, lavador de carros, bombeiro hidráulico, repositor e auxiliar mecânico. Ligue 3252-7406, 3252-7406. Agentes penitenciários presos são acusados de tráfico internacional de armas. Nós mostramos a prisão ontem aqui no Tribuna Notícias. Eles compravam o armamento no Paraguai e traziam para os criminosos. 19 pistolas calibres 38.40 e 9 milímetros, 2 simulacros de arma, dinheiro, colete à prova de balas e muita munição. Tudo isso estava dentro dessas duas malas dos agentes penitenciários Gil Fernandes de Oliveira Garcia, de 35 anos, e José Carlos Moreira Alves, de 29 anos, conhecido por 18 ou Duda. A noiva dele, a técnica de enfermagem Lindinalva dos Anjos da Silva, de 27 anos, também foi detida por participar da associação criminosa. A apreensão é resultado de uma operação que teve início em maio. As polícias militares civil desconfiaram das armas de fabricação tcheca que circulavam de forma irregular aqui no estado. A justiça emitiu um mandado de busca e apreensão e todo o material foi encontrado na casa dos 2 agentes penitenciários que moram em Viana e Vila Velha. Eles atuavam no tráfico internacional de armas, viajavam de avião para o Paraguai e retornavam para o Brasil em linhas regulares de ônibus. Há uma facilidade muito grande da compra dessas armas. O caminho apontado pelas investigações no exterior, não é? Nós estamos num caso de tráfico internacional de armas, porque essas armas são provenientes do Paraguai, passam pelas nossas rodovias federais e chegam aos estados que devem responder, infelizmente, pelas consequências da criminalidade. Esse mercado tem alimentado não só ilegalmente o tráfico de drogas, como também criminosos que praticam assaltos todos os dias. Sabia que excesso de remédios podem provocar sérios problemas nos rins? É o que vamos ver juntos com o Dr. João. A gente está aqui com o Wilson, ele teve um problema no joelho e aí tomou muito remédio, aconteceu que teve problema nos rins por causa disso, perdeu um rim, não foi isso? Com certeza, perdi um dos rins. E agora faz hemodiálise? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Doutor João, explica essa história melhor pra gente aí.
Wilson, louvada a hemodiálise. O rim, a propriedade dos rins é filtrar o sangue, as impurezas do sangue. Como você já não tem mais rim, cabe a hemodiálise limpar toda a impureza do seu sangue, deixar seu sangue limpinho e você tocar a vida para frente. O que leva uma pessoa a fazer hemodiálise? O que leva uma pessoa a perder os rins? A impressão que eu tenho é que no seu caso foi excesso de anti-inflamatórios por causa desse probleminha que você tem no joelho. Mas você também me citou que você tem diabetes. Não é verdade? Você também, e você também pressão alta, não? Pressão alta. Bem alta então, pressão alta e diabetes também são fatores que agridem, que lesam o rim. Então, a perda dos rins também pode ter sido consequência da pressão alta, do diabetes e agravado mais ainda por causa dos anti-inflamatórios. O importante é você não deixar de fazer a hemodiálise. Fora disso, meu irmão, bola pra frente, fechar a boca também um pouco, com rim, sem rim. Obrigado, Wilson. Obrigado. Boa viagem. Deus te acompanhe, querido. Na próxima quarta, Doutor João está de volta. Basta um momento de desatenção e o assaltante encontra espaço para agir. São os chamados ladrões de ocasião, que estão de olho na sua carteira, no seu carro e nesta época do ano ficam ainda mais ousados. A marca roxa no braço foi reflexo de uma noite para ser esquecida. Uma segunda-feira onde esta vendedora de 32 anos perdeu a paz. Quando eu entrei no carro, ele veio muito rápido. Aí ele já veio com a arma apontada para mim, pediu para eu sair do carro. E quando eu saí, ele já veio pegando meu braço, já me apertando, me xingando o tempo inteiro. Durante a abordagem do criminoso, a vendedora sentiu a morte bem de perto. Ele colocou a arma na minha nuca. Aí foi onde eu fiquei com medo. Foi onde eu chorei. Entrei em desespero realmente. Onde eu fechei o olho e esperava só o tiro, né? Este caso aconteceu em Laranjeiras, na Serra, na última segunda-feira. Ele ajuda a aumentar uma estatística preocupante. Em apenas 24 horas, bandidos roubam, em média, 19 veículos nas ruas do Espírito Santo. Isso significa que a cada 1 hora e 15 minutos, um carro, uma moto ou um caminhão é roubado ou furtado no estado. Na região metropolitana, os bairros com maior incidência de furtos e roubos são Jardim da Penha e Jardim Camburi, em Vitória, Jardim Limoeiro, Barcelona e Laranjeiras, na Serra, e Campo Grande, em Cariacica. Faltando pouco mais de um mês para as festas de fim de ano, o sinal de alerta está acionado. Quanto mais veículos nas ruas, maiores são as chances dos crimes acontecerem e boa parte das vezes são cometidos por erros dos próprios condutores. É o que aponta este especialista em segurança. As pessoas têm o hábito de parar em locais muito ermos, né? Seja de dia ou à noite, em locais ermos, e não se preocupando em olhar no seu entorno se existem pessoas observando. Então esse é um erro muito clássico. O segundo erro é parar o carro numa rua e com o carro aberto e o carro ligado, falando ao telefone, ao celular, o que facilita o ladrão de ocasião, né? Isso é um facilitador. O outro erro muito comum que a gente vê também na rua, a pessoa está com a esposa, para em frente, próximo a uma loja onde a esposa vai fazer a compra e ele fica dentro do carro. Violência que causa prejuízo financeiro e principalmente psicológico. O trauma que fica, esse trauma psicológico é o pior. Mas isso aí eu estou trabalhando comigo todo dia, eu estou tentando. Ontem eu tive que sair para resolver algumas coisas, eu vi que eu estava um pouco em pânico assim, na rua, pessoas chegando próximo a mim. Eu quero que isso fique comigo, essa marca, para sempre. O carro da vendedora que mostramos no início da reportagem foi encontrado. Fim de ano, época de contratação. Para conquistar uma vaga no mercado de trabalho, nem sempre é preciso experiência. Mas especialistas dão uma dica super importante: aposte num bom currículo. O cartaz na vitrine da loja indica: aqui tem vagas de emprego. Mas o aviso deixa bem claro: o candidato precisa ter experiência. Esse é um dos critérios que o seu Geraldo também usa para selecionar os candidatos. Quando a gente parece uma pessoa que tem uma boa origem, pessoa que tem uma capacitação,
A gente dá oportunidade. E é justamente no final do ano que as vagas de emprego aparecem. O comércio é o que mais oferece oportunidades, mas o candidato precisa ficar atento aos critérios de seleção. Esta loja na Glória, em Vila Velha, também está com oportunidades abertas. Aqui o proprietário avalia o currículo e tenta selecionar pessoas que tenham o perfil mais próximo ao dos clientes. Primeiramente, boa vontade. E vontade de se adequar à loja, ao produto que ela vai vender. E isso é o principal, primeiramente. Segundo, uma boa dicção, uma pessoa que gosta do ser humano, que vai atender, né? Vai atender pessoas. Aí o resto é boa vontade para aprender. E por falar em currículo, é bom também ficar atento na hora de fazer o seu. Manter as informações sobre os cargos que já exerceu e a escolaridade atualizadas é essencial. Antes de começar a distribuí-lo, verifique se estão em ordem cronológica, começando sempre pelo mais recente. O currículo também precisa ter uma pequena descrição de suas habilidades e nenhum erro de português. Não é apenas um documento, é a ferramenta que vai te levar a conquistar a vaga, né? Então, aquilo que você coloca naquele documento tem que estar da forma mais interessante possível e que justificaria aquele empregador te contratar. Então, por exemplo, a síntese das atividades que você já realizou, né? Que competências você tem como diferencial. A falta ou o excesso de informação no currículo também podem fazer você perder a vaga. O ideal é que o documento tenha no máximo 2 páginas e não faça apelos ao empregador. Um bilhetinho, tenho 5 filhos, tenho... Né, que acabam passando uma falta de profissionalismo, né, dessa pessoa que está se candidatando à vaga e, na maior parte das vezes, não vai levá-la ao resultado que ela está buscando. Foi tomando cuidados como este que a Sara conseguiu garantir a vaga de vendedora e comemora 1 ano de empresa este mês. Só correr atrás se consegue. É isso aí, as lojas da Glória e vários shoppings da Grande Vitória estão recebendo currículos para contratações de fim de ano. Veja o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, 19 de novembro. Servidores são presos por trazer armas do Paraguai para bandidos. Aqui na foto principal, caminhão invade a contramão e mata 4 de uma mesma família. Vai faltar dinheiro para aposentados, diz ministro. Assalto e tiroteio no estacionamento de supermercado em Vila Velha. Brigas e acusações na final do Miss Bumbum. Lobista ligado ao PMDB se entrega para a Polícia Federal. Leia também nesta edição do Jornal A Tribuna. No AT2, aventuras amorosas de uma mulher feia. Sal sem sódio vai custar R$ 170 o quilo. E no esporte, Vasco a 1 ponto da elite do futebol. Acidente com 3 veículos logo cedo em Carapina, na Serra. Um motociclista ficou ferido e a motorista que provocou a batida em estado de choque. Foi um grande susto para a dona Vanessa, que passava na hora e quase se envolveu no acidente. Esse carro prata, ele passou na frente do caminhão. O caminhão já estava em movimento, bateu nele. O motoqueiro que estava vindo no corredor, ele não conseguiu frear. Porque ele, foi muito rápido, então ele bateu no carro prata e caiu na minha frente. O meu carro é esse aqui. Por pouco, então, a senhora acaba não se envolvendo também? É. Por pouco não atropela o motociclista. Graças a Deus. A motorista do veículo causador, a estudante Sara Dias Ramalho, estava em estado de choque e mal conseguia falar. Ainda está abalada, né, menina? De acordo com testemunhas, Sara saía da pista lateral por aquele caminho ali para pegar a pista principal. Quando ela tentou entrar na pista principal, o caminhão arrancou. Ela não viu, o motorista do caminhão também não. E acabou acontecendo o acidente desse jeito aqui. Olha só como é que ficou. Por sorte, ninguém aqui ficou ferido gravemente. O carro de Sara parou bem na frente da carreta de seu Renato. Ele ainda tenta entender o que houve. Tava parado, tava começando a arrancar. Eu só escutei que começou a freada. Aí que eu escutei a freada, eu freiei, ela já estava debaixo do meu carro. A hora o que arrumou? A pior levou este casal. Seu Wesley e a mulher dele, a Yara, rodavam pelo corredor e acabaram sendo atingidos pelo carro da estudante. Ele teve escoriações no braço e perna. A mulher dele nada sofreu. Eu já vi no corredor ali, ó.
Eu acho que a moça tentou passar na frente do caminhão, o caminhão bateu nela e pegou a gente aqui no corredor, eu e minha esposa aqui. Acabou com algumas escoriações. Faz parte, né? Mas o senhor está bem? Está se sentindo bem? Tudo bem, só machucou, só arranhou a perna, só. Mas nós tava devagarzinho, não tava forte, não. É um susto tremendo, porque a primeira coisa que eu imaginei foi que a carreta tivesse vindo em alta velocidade, o carro viria para cima de mim e dele. Isso. Mas graças a Deus a pancada foi mais na traseira da moto. Então com a gente não aconteceu nada grave. A senhora está bem? Não, eu tô bem. Bom, esse clima de verão, de férias chegando, dá uma vontade de viajar, né? Mas sem planejamento, com certeza tudo fica mais caro. Pois é, Jorge, o negócio é pagar aos poucos e começar meses antes. E tem muita gente escolhendo conhecer as belezas do nosso país. Será que está mais barato que viajar para o exterior? Veja na reportagem. Os passaportes estão a postos, o panfleto com a propaganda do destino também está em mãos. Karina e Daniel já viajaram para Paris e Argentina. Desta vez vão para os Estados Unidos. Todas as viagens do casal são planejadas. Sempre procura, deixar uma parte do dinheiro, guardar um pouco do dinheiro todo mês. Exatamente que uma vez por ano a gente pode ir lá na agência de turismo, verificar uma passagem para algum lugar que a gente queira ir e a gente compra, E desta vez a viagem vai ter um companheiro especial. Lucas chega no fim de janeiro, por isso o casal vai aproveitar o passeio para comprar o enxoval do bebê. O objetivo principal da viagem é comprar o enxoval, mas a gente vai aproveitar para conhecer os parques que a gente nunca foi e para fazer um passeio também. E com a proximidade do fim do ano, das férias, do verão, muitas pessoas se animam em viajar. E aquela viagem dos sonhos que parece estar tão distante, pode ser realizada se houver planejamento. A ideia é pensar hoje no passeio do ano que vem. Assim o orçamento não fica tão comprometido e você pode curtir com tranquilidade. Nós temos hoje clientes que já com antecedência de 6 meses, 8 meses, eles já se planejam, já começam a pagar a sua viagem. Então, quando chega no período da viagem, praticamente esse custo acabou. Ele já está pronto para realmente curtir as férias dele. E as agências estão cheias de pacotes de viagem para oferecer. Para o exterior, a procura maior é Disney e Cancún. No Brasil, o pessoal prefere Porto de Galinhas, Natal Luz em Gramado e as praias do Nordeste. Com a oscilação do dólar, o custo da viagem internacional se equiparou à nacional. Uma excelente oportunidade para conhecer as belezas do Brasil. O investimento aqui é muito bom justamente porque você vai conhecer as maravilhas do teu país. Então nós temos desde Lençóis Maranhenses, como a parte de Fortaleza, que são as praias maravilhosas de Fortaleza, as dunas de Natal, no Rio Grande do Norte. Nós temos as águas quentes de Caldas Novas, nós temos a parte maravilhosa do Rio de Janeiro, que isso é um encanto para todo mundo. Nós temos a famosa Catarata do Iguaçu e é rico também em passeios turísticos na Serra Gaúcha, Fala sério, depois de ver tudo isso, deu mais vontade de viajar, né? Pois é, mas como as minhas férias estão longe, tem que aterrissar no trabalho mesmo. A sua está perto. A minha está mais perto. Ele está na mesma atividade há mais de 20 anos, é golpista profissional. Especializado em ter nomes e documentos diferentes, criar empresas fantasmas. Finalmente, a farra acabou. Nos documentos, as fotos são da mesma pessoa, mas os nomes diferentes entregam as fraudes. O nome verdadeiro dele é Hélio Pereira Júnior, de 50 anos, um estelionatário procurado pela polícia, que acabou detido pois estava com este carro de passeio, que tinha as placas e o chassi adulterados. A investigação demorou alguns dias, houve o acompanhamento da equipe de policiais civis, aqui da Furto e Roubo de Veículos, e no dia de anteontem houve então a abordagem quando ele saía do prédio dele. Na casa dele, a polícia encontrou os documentos e os cartões de crédito falsos, usados para aplicar os golpes. Aplicar golpes é a especialidade de Hélio.
Ele faz isso desde a década de 1990. Em 2010, foi condenado por estelionato a 5 anos de prisão. Não cumpriu a pena. De lá para cá, ele criou 7 identidades falsas e mais 7 empresas fantasmas. Ele foi apresentado na delegacia de furtos e roubos de veículos em Vitória. Algemado, preferiu o silêncio. Não tenho nada a declarar. O TN volta já já e você vai ver. Dentro da lagoa havia um corpo. Que susto, hein? Agora 12:30. Corpo encontrado por pescador em Lagoa da Serra. O local é de difícil acesso. Os policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, os peritos e a equipe do Rabecão precisaram entrar em uma área de mata fechada e passar por vários obstáculos. Para resgatar o corpo, foi preciso ainda acionar o Corpo de Bombeiros. A vítima foi encontrada por um pescador hoje pela manhã. Estava à margem da Lagoa Jacunem, do lado do bairro Civite. O corpo é de um homem de aproximadamente 1,80 m. Foi encontrado nu, de bruços, em meio à vegetação e à água. Aparenta estar no local há mais de uma semana. As lesões provocadas pela fauna e o tempo de exposição na água podem atrapalhar a descoberta da causa da morte. Obrigada pelo carinho de sempre, uma boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, eu te espero no TN2, fique agora com Ronda Geral.